Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a esta Casa Legislativa. Cumprimento todos os vereadores mirins, a plateia que se faz presente e os que nos assistem pelo Facebook do Legislativo. Cumprimento também os vereadores desta legislatura, agradecendo por esta oportunidade. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão ordinária mirim. Solicito à senhora segunda secretária Alexia de Macedo Souza que faça a leitura da Bíblia. Provérbios, capítulo 4, versículo de 1 e 2. Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estais atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Solicito ao senhor primeiro secretário Eliel Borges Santana que faça a leitura do expediente. Requerimento mirim, número 5 de 2019, de autoria da vereadora mirim Heloísa Beloli Martinello. Requerimento mirim, número 6 de 2019, de autoria da vereadora mirim Maria Eduarda Félix Bica. Requerimento mirim, número 7 de 2019, de autoria do vereador mirim Eliel Borges Santana. Requerimento mirim, número 8, de autoria da vereadora mirim Alexia de Macedo Souza. Indicação mirim, número 2, de 2019, de autoria da vereadora mirim Sofia Ferrari Scarce. Requerimento mirim, número 9, de 2019, de autoria da vereadora mirim Maria Eduarda Félix Bica. Requerimento mirim, número 10, de 2019, de autoria do vereador mirim Nicolas de Bona Porton. Requerimento mirim, número 11, de 2019, de autoria da vereadora mirim Alexia de Macedo Souza. Requerimento mirim, número 12, de 2019, de autoria da vereadora mirim Sofia Ferreira Scarce. Em nome de todos os demais vereadores mirins, desejo... Criciúma, Santa Catarina, 26 de março de 2019. Senhor Presidente mirim, cumprimentando-o cordialmente, dirijo-me à presença da Vossa Excelência para declinar da vaga aberta a partir da perda do mandato da vereadora mirim Natália Ferreira da Silva, representante do Colégio Soletrando. Na oportunidade, renovo os meus protestos de consideração e distinto apreço. Respeitosamente, Ana Luísa Viana Barbosa, Colégio Soletrando. Em nome de todos os demais vereadores mirins, desejo boas-vindas à nobre colega Lara Pavese Marques da Silva Paula, da SATIC, que participa da sua primeira sessão como vereadora mirim. Desejamos que tenha muito sucesso nessa jornada. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Com a palavra, a vereadora mirim Maria Eduarda Félix Bica, da Escola Municipal Paulo Pedro Zeles, que dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa diretora, aos meus colegas vereadores mirins, aos que se fazem aqui presente e aos que nos assistem pelo Facebook. Hoje eu vou falar sobre um assunto muito discutido nos últimos dias, que é o cumprimento da pena após condenação em segunda instância. No próximo dia 10 de abril, os ministros do Supremo Tribunal Federal, o STF, vão julgar novamente se é possível que as pessoas, após ser condenadas em segunda instância, possam já iniciar o cumprimento da pena. Hoje em dia, existe a possibilidade de que a pessoa possa começar a cumprir a pena após ser condenada em segunda instância. Algumas pessoas alegam que a pessoa só possa começar a cumprir a pena após passar por todos os julgamentos, porque no final ela pode ser inocentada. Outros dizem que não existe necessidade de esperar até o último julgamento. Então, o Supremo Tribunal Federal vai julgar novamente se é possível que a pessoa seja presa após condenação em segunda instância. Caso eles decidam que isso não pode
ocorrer aproximadamente 170 mil presos que estão nessa situação, desde assaltantes, assassinos, estupradores, políticos corruptos serão soltos. E, na minha opinião, o Supremo Tribunal Federal não deveria mudar a decisão que foi tomada 2 anos atrás, que é a regra atual, porque muitas dessas pessoas podem causar mal à sociedade. Obrigada. Com a palavra, o vereador mirim Vinícius Albiero da Silva, do Colégio Rogacionista Pio XII, que dispõe de 3 minutos e meio. Com a palavra, a vereadora mirim Ana Júlia Roque Freitas, da Escola Municipal Augusto Pavei, que dispõe de 3 minutos e meio. Ausente. Com a palavra, a vereadora mirim Ana Paula de Souza, do Livramento, da Escola Municipal Érico Nonemacher, que dispõe de 3 minutos e meio. Meu Deus. Boa tarde. Presidente Yuri, vice-presidente e a todos que estão presentes nesse momento e a que nos assistem no plenário e no Facebook. Primeiro assunto. Bom, nesse tempo que tive, encontrei um assunto muito importante que todos deveriam saber. Em cada esquina, rua e cidade, se encontra 1 ou 2 animais abandonados. Muitos deles machucados, desnutridos, sujos e com doenças. Os animais que vivem na rua, a maioria é morta por carros ou envenenados pela população. Segundo assunto. Queria falar de uma coisa muito importante. Pedindo um pouco mais de atenção no bairro Paraíso, onde tem um postinho de saúde. Motivo: médicos e vizinhos reclamando de muito mato e sujeira que prejudicam os pacientes quando vão se medicar. Obrigada. Com a palavra, o vereador mirim Nicolas de Bona Porton, da Escola Municipal Professor Francisco Skrasbik, que dispõe de 3 minutos e meio. Olá a todos, da mesa diretora, os vereadores mirins e os que nos acompanham pelo Facebook. Quero falar sobre a rua da minha escola, que é a Rua Antônio Daré, que eu queria colocar segurança lá, por causa que a rua está muito deserta e o mato está dando conta de tudo, o que dá mais oportunidade para os bandidos pegarem as crianças, porque tem gente que anda ali sozinha. Alguém tem algo para falar sobre o assunto do Nicolas? Segurança? Obrigada. Com a palavra, a vereadora mirim Alexa de Macedo Souza, da Escola Estadual Irmã Edvirges, que dispõe de 3 minutos e meio. Declinado. Com a palavra, a vereadora mirim Sofia Ferreira Scarce, do SESI Escola, que dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde ao presidente Yuri, à mesa diretora, aos meus colegas vereadores, aos que nos assistem aqui e pelo Facebook. Hoje irei falar sobre as calçadas de Criciúma. Vou te fazer uma pergunta. Você já percebeu a qualidade de nossas calçadas? As calçadas são muito importantes para uma cidade. Elas servem para a circulação de pedestres. Todos nós gostaríamos de calçadas
com qualidade, pois, além de facilitar o transporte de várias pessoas, sem uma calçada de qualidade, deficientes, as pessoas com carrinho de bebê e quem utiliza bengalas e muletas podem se prejudicar muito. Para mim, a calçada ideal é aquela que o pedestre se sinta seguro e confortável em seu caminhar. Segundo dados do IBGE 2010, no Brasil, cerca de 30% das viagens cotidianas são realizadas a pé. E por mais esse motivo, posso afirmar que calçadas de qualidade são necessárias. Sabemos que esse meio de transporte, muito utilizado, é responsabilidade de seus proprietários. Por isso, acho que deveríamos aumentar a fiscalização das mesmas. Assim, os pedestres se sentiriam mais à vontade caminhando pelas calçadas de Criciúma, e deficientes não correriam esses riscos. Também gostaria de falar sobre minha indicação, que diz a respeito de lixos depositados no canteiro da Escola Lapagesse. Bom, perto da fruteira Hortifruti Nossa União, fica localizada a Escola Lapagesse. Eles têm um canteiro, e o pessoal da rua inteira e quem passa por lá deposita o seu lixo no mesmo. Isso é prejudicial à escola, pois afeta muito a aparência dela, parecendo que é um lugar mal cuidado. Mas, na verdade, o que a deixa assim é as pessoas da rua e quem passa por lá. Afinal, o Lapagesse é uma escola, e não um lugar para depositar esses resíduos. Além disso, essa escola é localizada no centro da cidade. Muitas pessoas passam por lá. Esse lixo acaba deixando a cidade com aspecto sujo. E para complementar, sabemos que o caminhão de lixo passa somente no fim do dia, o que deixa todo aquele lixo exposto o dia todo. Gostaria então que implantassem uma lixeira nesse lugar. Com a lixeira ali, as pessoas não colocarão mais o seu lixo no canteiro. E assim, isso não afetaria a aparência dessa escola. Resolveria um grande problema para a escola e para os comerciantes locais. Com a palavra, o vereador Mirim Cauê da Silva Rodrigues, da Escola Municipal José Contim Portela, que dispõe de 3 minutos e meio. Quero cumprimentar o presidente, primeiro secretário, segundo secretário e terceiro secretário. Venho falar em nome da comunidade escolar José Contim Portela, situada no bairro São Sebastião. Queremos reivindicar a reforma do telhado da nossa escola, pois o mesmo está deteriorado sem condições nos dias de chuva. Temos alagamentos nas salas de aulas e várias goteiras nos corredores. Molhou e estragou livros na biblioteca, queimou ar condicionado devido à situação precária da fiação elétrica antiga e sem condição de uso. Pedimos também uma lombada elevada e um semáforo de faixa de pedestre para a frente da escola, pois a escola fica em frente a uma avenida muito movimentada de veículos, onde tem colocado as crianças em risco. Com a palavra, a vereadora Mirim Heloísa Beloli Martinello, da SATIC, que dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa diretora, os meus amigos vereadores e a todos que nos assistem. Hoje, no horário político, eu resolvi dar mais ou menos uma continuidade no assunto do vereador Eliel. Ele fala da segurança nos terminais. Isso me fez lembrar de ônibus, né? E eu cheguei ao ponto de que pagamos muito por algo que não nos agrada o suficiente. Eu não sou nem capaz
de reclamar muito, porque no meu bairro existem bastantes horários de ônibus, mas em alguns bairros passam poucos ônibus, ou até mesmo nem passam. Mas estou aqui para falar sobre o tanto que pagamos para andar de ônibus, e 99% nem cortina tem. No verão, a pessoa que está andando no ônibus pode até mesmo passar mal ou acontecer algo, pelo sol estar muito forte. Na minha opinião, acho que o mínimo que poderia ser feito era incluir cortinas em todos os ônibus para as pessoas poderem ao menos ir para o trabalho ou voltar sem o sol atrapalhar. Obrigada. Com a palavra, o vereador mirim Isaac Dylan Manente dos Santos, do Colégio Soletrando, que dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde a todos, a todas, e os vereadores mirins, a mesa diretora e os que nos assistem pelo Facebook. Hoje eu vim falar sobre um caso que aconteceu em Nova Zelândia. Um homem gravou ao vivo no Facebook um massacre e queria falar que hoje em dia postam tudo nas redes sociais, sabendo que coisas postadas podem levar a fatalidade ou influências ruins. Então, tomem cuidado ao que postam e o que mostram. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora mirim Caroline Borges Joaquina, da Escola Municipal Antônio Minuto, que dispõe de 3 minutos e meio. Declinado. Com a palavra, a vereadora mirim Caroline do Nascimento Feliciano, da Escola Estadual Rubens de Arruda Ramos, que dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde, presidente, vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário, aos vereadores e que nos assistem no plenário e na internet. Bom, hoje eu vim falar de um assunto muito importante. Bom, como vocês todos sabem, aconteceu um massacre em Suzano, São Paulo. Eu acho que deveriam botar mais seguranças nas escolas, pois aconteceu lá, mas pode também acontecer aqui. Como nós... Ontem, pela tarde, na escola do meu bairro, Vissolalau, entrou um menino pelo portão da escola e bateu em uma menina. Deixou ela com várias manchas roxas no rosto e nas costas. Ainda não sabemos qual o motivo da entrada, mas talvez se tivesse um vigilante ou algo do tipo, acho que iria proibir a passagem de pessoas estranhas. E também acho que deveriam fazer rondas nas saídas das escolas, pois são várias ameaças de agressão na saída. Eu acho que os alunos... que isso é essencial para a segurança dos alunos e professores. Deveriam deixar também os portões fechados para também prejudicar... Deveriam também deixar os portões fechados. Obrigada. Passo a palavra à vice-presidente vereadora mirim Heloísa para dar continuidade aos trabalhos. Com a palavra, o vereador mirim Yuri Bottini da Silva, da SATIC, que dispõe de 3 minutos e meio. Declinado. Devolvo a palavra ao presidente vereador mirim Yuri para dar continuidade aos trabalhos. Com a palavra, a vereadora mirim Lara Pavese Marques da Silva Paula, da SATIC, que dispõe de 3 minutos e meio. Uma boa tarde a todos os vereadores mirins e a mesa diretora e as pessoas que nos assistem pelo Facebook. Bom, vou discutir a questão dos animais. Há vários deles abandonados em Criciúma. E também há algumas organizações com vários voluntários que ajudam muito, mas estão sem verba, tiram do próprio bolso para ajudá-los.
Keila é uma moça que faz parte de uma dessas organizações. Ela entrou em contato comigo e me explicou a situação. Somente ela cuida de 38 animais de rua. Deles, 22 são gatos e 14 cães. Eles consomem em torno de 30 quilos de ração por semana e ainda tem as castrações e operações. Ela já está devendo cerca de R$700 para a clínica Bachiroto. Pensamos em uma arrecadação de ração para a cidade, também contribuir na causa. Eles realizam feiras de adoção e também tem sua página no Facebook, que se chama Unidos pelos Animais. Convido a todos a visitarem essa página e contribuírem para esta causa. Em vez de maltratar esses animais, ajudá-los a sobreviverem. Certo, vamos falar sobre animais, abandonados, gastos com animais. Obrigada, Com a palavra, o vereador Mirim Eliel Borges Santana, do Colégio Unesc, que dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde a todos aqui presentes, ao presidente Mirim e a toda a mesa diretora. Boa tarde também aos que estão nos assistindo através do Facebook. Hoje eu vou falar sobre a importância da política e da conscientização social nas escolas. Acho importante educar as crianças desde cedo na política para ajudar o país nesse quesito. A conscientização social é importante para que não ocorra belicosidade verbal e física nas escolas. Poderiam ocorrer mais programas como o ProERD ou a extensão do programa em outras turmas e em todas as escolas. Gostaria de agradecer a toda a imprensa por divulgar o nosso trabalho aqui na Câmara Mirim e ao Portal SATIC. Alguém tem algo para falar sobre esse assunto do Eliel? Obrigada, Eliel. Com a palavra, a vereadora Mirim Suelen de Souza Gomes, da Escola Municipal Augusto Pavei, que dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde a todos os vereadores Mirim e a todos que assistem pelo Facebook. Gostaria de falar que na quarta linha tem poucos médicos. Na minha escola faltam os computadores para as professoras. Gostaria que tivesse mais computadores. Muito obrigado. Obrigada, Sueli. Com a palavra, o vereador Mirim Danilo Rosalino da Silveira, da Escola Municipal Pascoal Meller, que dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde a todos os vereadores mirins, aos suplentes e a todos da mesa diretora. Hoje eu vim falar sobre o lixo acumulado e eu acho que todo mundo deveria contribuir em não jogar lixo na rua. E também eu acho que seria bem legal se a prefeitura fizesse alguma coisa que uma vez por mês, 2 vezes por mês, eles fossem em todos os bairros da cidade e limpavam, faziam uma coleta seletiva, limpavam os bueiros, porque esses dias tem uma chuva muito forte lá perto de casa e o rio transbordou, porque o bueiro estava muito cheio de sujeira. Daí no outro dia ficou a estrada cheia de sujeira, muitas coisas. Alguém tem algo para falar sobre essa coisa do lixo acumulado, rio que transborda? Obrigada. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente, solicitado ao primeiro secretário Eliel Borges Santana, que faça a leitura das matérias.
Requerimento Mirim número 5 de 2019, de autoria da vereadora Mirim Heloísa Belloli Martinello. Assunto: envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando que seja informado a essa Casa Legislativa se existe projeto para a roçada da vegetação existente no acostamento da rodovia Alexandre Belloli, em toda a sua extensão. Em caso afirmativo, informar ainda quando serão iniciados os respectivos trabalhos. O requerimento está em discussão. Com a palavra, a autora do requerimento, a vereadora Mirim Heloísa Belloli Martinello. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos e meio. Como é que é isso aqui? Gostaria de cumprimentar novamente a mesa diretora, a todos os meus amigos vereadores e todos que nos assistem. Bom, eu moro na primeira linha, onde se localiza a rodovia Alexandre Belloli, que faz parte do anel de contorno viário. Essa rodovia, além de nunca ter sido terminada, agora tem o problema que se agravou muito, pois tem um trânsito intenso devido aos alunos da Universidade e SATIC. Para nós moradores, está praticamente impossível de transitar de a pé ou de bicicleta, pois o acostamento está tomado pelo mato. Sem faixa, assim os carros tomam toda a estrada, colocando em risco a vida dos pedestres e ciclistas. Por isso, fiz esse requerimento ao prefeito. Espero que ele consiga resolver isto o mais rápido possível, antes que aconteça um fato mais grave. Muito obrigada. Concedo a parte à vereadora Maria Eduarda. Bom, eu gostaria de falar sobre o asfalto da rodovia Alexandre Belloli. Em algumas partes da rodovia, o asfalto está bom. Onde os condomínios de luxo, o asfalto está em perfeitas condições. Agora, onde não são os condomínios de luxo, o asfalto está muito precário, cheio de buracos e até mesmo uma parte asfaltada, outras partes não. Gostaria de incluir nesse requerimento que fosse perguntado ao chefe do Poder Executivo se tem algum projeto de asfaltamento nas rodovias Alexandre Belloli. Obrigada. Eu vou falar, autoriza? Fala, autoriza a inclusão. Autorizo a inclusão. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os contrários se manifestem. Quem for contra o requerimento, levanta a mão. Aprovado por unanimidade. Para a secretária, para as providências. Secretaria. Requerimento Mirim número 6 de 2019, de autoria da vereadora Mirim Maria Eduarda Félix Bica. Assunto: envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando que seja informado a essa Casa Legislativa se existe a possibilidade da inclusão do ensino de Libras na grade curricular das escolas de ensino fundamental da rede municipal. O requerimento está em discussão. Com a palavra, a autora do requerimento, a vereadora Mirim Maria Eduarda Félix Bica. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Bom, o meu requerimento fala sobre a inclusão da linguagem brasileira de sinais, a Libras, na grade curricular das escolas de ensino fundamental municipais de Criciúma, para a inclusão e a melhor adaptação dos alunos com deficiência auditiva. Hoje em dia, se um aluno com deficiência auditiva estuda em uma escola que não seja específica para alunos com alguma deficiência, ele geralmente não consegue se comunicar com a maioria dos colegas ou professores, porque muitos não sabem se comunicar em Libras.
Por isso, acho de extrema importância que seja implantado o mais rápido possível o ensino da Libra na grade curricular das escolas municipais. Obrigada. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir o requerimento, está em votação. Os contrários se manifestem. Quem for contra esse requerimento, levanta a mão legal. Pode continuar. Aprovado por unanimidade. Para a Secretaria, para as providências. Requerimento Mirim número 7 de 2019, de autoria do vereador Mirim Eliel Borges Santana. Assunto: envio de expediente ao comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar, Tenente Coronel Christian Dimitri Andrade, solicitando a intensificação do policiamento nos terminais de transporte coletivo localizados nos bairros Pinheirinho, Centro e Próspera, especialmente das 7 às 8 e das 11h30 às 13h30 e das 16h30 às 18h30, a fim de proporcionar maior segurança aos estudantes, posto o grande número de furtos e roubos. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, o vereador Mirim Eliel Borges Santana. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa tarde a todos. Eu fiz esse requerimento porque eu queria proporcionar mais segurança aos alunos, aos estudantes de todas as escolas que frequentam os terminais. Eu, por exemplo, já ouvi falar de furtos que uma pessoa qualquer entra no ônibus e perto de uma parada furta um aparelho eletrônico ou alguma coisa do tipo e desce na parada e não tem mais como recuperar e a pessoa nunca mais é vista. Ou também roubos nos terminais, que a pessoa rouba no terminal, pega um ônibus ou sai do terminal e não tem nenhum policial por perto para tentar deter o ladrão. Conceda a parte ao Danilo. Como o Eliel falou ali, muita gente entra por onde os ônibus saem e entram. Daí acaba que eles não pagam a passagem. Às vezes eu vejo direto quando vim pra cá, as pessoas entrando por ali e saindo por ali. E eu acho que também dava de incluir no requerimento do Eliel. Que fique alguma pessoa ali cuidando, porque entra gente qualquer hora. Quando que essa pessoa entra ali, ninguém vê. Uma pessoa em uma guarita ali. Só. Olha só. É que muita gente entra por ali e não paga passagem. Por ali onde o ônibus sai. O ônibus sai ou o ônibus entra. Muita gente entra por ali e acaba não pagando passagem. E daí pode até entrar, furtar alguém ali e sair. Ah, e não entra pela catraca? Sim. Entra pela entrada fora do Sim, pela entrada do ônibus. Daí ficava alguém em uma guaritinha ali, alguém na guarita cuidando. Tá, entendi. Você aceita incluir esse... Como que fala? Aceito? Aceito a inclusão. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Alguém quer falar mais sobre esse assunto? Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Para a Secretaria, para as providências.
Requerimento Mirim número 8 de 2019, de autoria da vereadora Mirim Alexia de Macedo Souza. Assunto: envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando que seja informado a esta Casa Legislativa se existe estudo ou projeto visando a prevenção de alagamentos nas ruas Vinícius de Moraes e Cecília Meireles, ambas localizadas no bairro Progresso. Em caso afirmativo, informar o cronograma para execução das respectivas obras. O requerimento está em discussão. Com a palavra, a autora do requerimento, a vereadora Mirim Alexia de Macedo Souza. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa tarde a todos. Boa tarde aos colegas vereadores mirins, boa tarde ao presidente Yuri, à vice-presidente Heloísa e ao primeiro secretário Eliel. Boa tarde à plateia que nos assiste no plenário e a todas as autoridades presentes. Cumprimento ainda quem nos assiste através do Facebook da Câmara. Sabe-se que o problema com alagamentos na cidade é recorrente, principalmente em épocas de chuva torrenciais, como a que estamos passando, quando este problema se agrava consideravelmente. São várias as ruas de nossa cidade que precisam de atenção em relação a este problema. Porém, hoje, trago a esta casa a situação da Rua Vinícius de Moraes, em frente à Mercenaria Progresso, e da Rua Cecília Meireles. Ambas as ruas são localizadas no bairro Progresso, e são as mais prejudicadas com a chuva neste período. Essas ruas ficam literalmente embaixo da água nos períodos de chuva. Por conta disso, peço aos nobres colegas vereadores mirins que aprovem este meu requerimento, que questiona o executivo se existe projeto e estudos com o objetivo de se buscar uma solução para o caso. É necessário, com urgência, a contratação de profissionais especializados no assunto para buscar uma alternativa viável para amenizar os efeitos da chuva na área prejudicada. Destaco ainda que as tubulações para drenagens das águas não comportam mais o grande volume de águas, em grande parte por causa do aumento da rua. Além disto, esta área é rodeada por barrancos e encostas, onde vem uma grande quantidade de lixo e entulhos que entopem os bueiros. Em torno de 16 casas ficam inundadas no período de chuva. Assim, apresento este requerimento solicitando que o Executivo informe quais providências estão sendo tomadas para resolver a situação, pois a população de Criciúma não pode continuar suportando o tamanho fardo. Não podemos ficar esperando por muito tempo indeterminado a entrada e saída de governo sem nenhuma solução. As enchentes ocasionam prejuízos materiais dos mais diversos, até mesmo riscos de vida, devido a choques elétricos, afogamentos, problemas de saúde causados pela proliferação de doenças, esgoto contaminado, a água da chuva, dentre outros. Peço novamente a colaboração dos colegas na aprovação desse requerimento, para que essas informações sejam prestadas à Câmara Municipal no prazo de 30 dias úteis, conforme previsto no artigo 18, parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal. Alguém tem algo para completar sobre o que a Alex falou? Obrigada. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Para a Secretaria, para as providências. Indicação Mirim número 2 de 2019, de autoria da vereadora Mirim Sofia Ferreira Scarce. Assunto: colocação de lixeiras na rua Marechal Floriano Peixoto, bairro Centro, entre os portões de entrada do CI AFASC Professor Lapagesse e da Escola de Ensino Fundamental Professor Lapagesse, a fim de evitar o descarte de lixo pelos pedestres nos canteiros das referidas instituições. Requerimento Mirim número 9 de 2019, de autoria da vereadora Mirim Maria Eduarda Félix Bica. Assunto: envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando que seja informado a essa Casa Legislativa em relação à campanha de vacinação contra a febre amarela. Qual a meta de vacinação da Secretaria Municipal de Saúde?
Quantas imunizações foram realizadas até o momento? Quais ações estão sendo realizadas no âmbito do Poder Executivo Municipal com o intuito de divulgar a campanha de vacinação e as formas de prevenção à febre amarela? Tais ações estão sendo realizadas nas escolas públicas e privadas do município? O requerimento está em discussão. Com a palavra, a autora do requerimento, a vereadora mirim Maria Eduarda Félix Bica. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. O meu requerimento fala sobre a campanha de vacinação da febre amarela. Nele eu pergunto à prefeitura qual é a meta de vacinação, quantas pessoas já foram vacinadas, quais as ações de divulgação da campanha e se esses trabalhos foram feitos nas escolas. Vale a pena ressaltar que no Brasil já tivemos 36 casos de febre amarela em humanos entre dezembro de 2018 e janeiro de 2019. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, emitiu um alerta no dia 14 de fevereiro de 2019, dizendo que este pode ser o terceiro surto de febre amarela no Brasil. 40% do público-alvo de Santa Catarina ainda não tomou a vacina da febre amarela. Vale a pena ressaltar também que na semana passada tivemos uma morte por febre amarela confirmada em Joinville. Por esse motivo, gostaria de saber como está sendo divulgada a vacinação da febre amarela. Obrigada. Alguém tem algo a falar sobre a febre amarela, vacinação? O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir o requerimento, está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Para a Secretaria, para as providências. Requerimento mirim número 10 de 2019, de autoria do vereador mirim Nicolas de Bona Porton. Assunto: envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que seja informado a esta Casa Legislativa se existe projeto para a construção da cobertura da quadra da Escola Municipal Professor Francisco Skrabski, localizada no bairro Argentina. Em caso afirmativo, informar o prazo para início e término das obras. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador mirim Nicolas de Bona Porton. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Olá a todos. A mesa e os vereadores e todos que nos acompanham nos Facebooks. Requer-se à mesa ouvido o plenário na forma regimental o envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando-se que seja informado a esta Casa Legislativa se existe projeto para a construção da cobertura da quadra da Escola Professor Francisco Skrabski, localizada no bairro Argentina. Em caso afirmativo, informar o prazo para início e término das obras. Ressalta-se que a disponibilidade da quadra coberta é importante para que, em dias de chuva, os estudantes possam realizar atividades de educação física e praticar outras atividades ao ar livre. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Para a Secretaria, para as providências.
Requerimento Mirim número 11 de 2019, de autoria da vereadora Mirim Alexia de Macedo Souza. Assunto: envio de expediente à 21ª Gerência Regional de Educação, GERED, solicitando que seja informado a essa Casa Legislativa se existe projeto para a realização da reforma ou reconstrução dos muros da Escola Estadual Irmã Edviges, localizado no bairro Mina União. Em caso afirmativo, informar o prazo para início e término da respectiva obra. O requerimento está em discussão. Com a palavra, a autora do requerimento, a vereadora Mirim Alexia de Macedo Souza. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa tarde novamente a todos os presentes e a todos que nos assistem. A Escola Educação Básica Irmã Edviges, onde eu estudo, está com um grande problema, causando pânico e perigo para nós alunos e professores. Boa parte do muro está inclinado, havendo riscos de cair sobre carros e sobre os alunos. A reconstrução é de extrema importância para oferecer segurança aos alunos, pais e funcionários. O muro mais inclinado é o muro do canto exterior direito, atrás do ginásio, porque ele tem um barranco atrás. Geralmente, ele seria um dos lugares mais movimentados da escola. Todavia, pelo perigo de o muro cair, as crianças e adultos evitam passar perto. Outra parte que também está em situação muito perigosa é o muro ao lado da quadra de esportes de nossa escola, que divide a escola e a rua Líbano José Gomes. Já faz muito tempo que essas estruturas se encontram nesse estado, com risco de grandes acidentes. Assim, peço que esse requerimento seja aprovado para que possamos ter uma resposta a este problema que ameaça a integridade física e a vida dos alunos e professores da minha escola. Obrigada. O requerimento continua em discussão. Alguém quer comentar sobre a questão do muro caindo, perigo? Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Para a Secretaria para as Providências. Requerimento Mirim número 12 de 2019, de autoria da vereadora Mirim Sofia Ferreira Scarce. Assunto: envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que seja informado a essa Casa Legislativa se existe estudo ou projeto para a construção de ciclovia ao longo da Avenida Centenário, interligando os bairros Pinheirinho e Próspera. Em caso afirmativo, informar o prazo para início e término da respectiva obra. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira... O requerimento está em discussão. Com a palavra a autora do requerimento, a vereadora Mirim Sofia Ferreira Scarce. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa tarde novamente a todos. Como foi dito, meu requerimento é a respeito das ciclovias. Mês passado, a vereadora Mirim, Maria Eduarda, comentou sobre as ciclovias. Ela disse que esse projeto está parado, e eu concordo. Acho que ele deveria continuar, pois isso em uma cidade é muito importante. Pensei que, se tiver possibilidade, poderia implantar uma ciclovia que liga os bairros Pinheirinho e Próspera pela Avenida Centenário. Pensei nisso porque você já percebeu quantos ciclistas temos em nossa cidade? Bom, quando vou para a escola, observo muitas pessoas andando de bicicleta. Só que elas não têm um espaço exclusivo e, por isso, a vida delas e de outras pessoas podem estar em risco. Se esses ciclistas forem pelas calçadas, podem esbarrar em algum pedestre. Isso estaria prejudicando os dois cidadãos. E se forem pela estrada, podem ser atropelados e suas vidas estarem em risco. Não ter ciclovias aqui, querendo ou não, é uma falta de respeito. Pense, os pedestres têm uma calçada, onde podem se locomover sem colocar suas vidas em riscos. Os carros, motos, caminhões têm também o seu espaço. E os ciclistas, como ficam? Afinal, agora as pessoas estão começando a utilizar mais esses meios ecológicos. Andar de bicicleta ajuda muito o meio ambiente.
não poluindo o ar. E além disso, a nossa saúde também é beneficiada. Utilizar esse meio de transporte ajuda a combater e evitar várias doenças. Por isso, podemos começar de pouquinho a pouquinho, colocando ciclovias em nossa cidade. E a Avenida Centenário é um lugar bem movimentado por ciclistas. Espero que me ajudem a conseguir mais um benefício para a nossa cidade. Obrigada. Concedo a parte ao vereador Mirim Cauê da Silva Rodrigues. Falar nisso, tem um monte de amigo do meu pai que anda de bicicleta e lá onde que eles andam não tem ciclovia. E eles correm perigo? Fala no microfone. E eles correm perigo. E já sofreu um acidente, sofrer? Não? E... Mas eles passam bem no cantinho. Outro dia eu tava andando de bike com meu pai e passou um carro. E daí eu acho que é importante... Fala, eu acho que é importante o seu requerimento. Eu acho que é importante o seu requerimento. Obrigada. Alguém mais tem algo a acrescentar sobre esse ciclovias? Não? Obrigada. O requerimento continua em discussão. Alguém tem algo a acrescentar? Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os contrários se manifestem. Quem for votar esse requerimento não? Pode continuar? Aprovado por unanimidade. Para a Secretaria para as Providências. Terminado o grande expediente e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores mirins para a próxima, no dia 2 de maio do ano corrente, às 14h30. Boa tarde a todos.